Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E o tema do vídeo é sobre sindicato e a continuidade, né, do que eu tinha falado lá, que eu tinha feito a retomada do canal, falei sobre a importância do sindicato e falei que óbvio que aquilo ali não termina em um vídeo, impossível a gente falar sobre a importância do sindicato, da disputa ideológica que a gente tem que ter em um vídeo, né? Possível, é tema que vai embora. E o título, né, o vídeo vai falar sobre essa disputa em defesa dos trabalhadores, a disputa ideológica, né? Porque tudo é ideologia, uma roupa que a gente veste, as palavras que a gente expressa, aquilo que a gente defende, tudo é ideologia. Todo mundo tem ideologia, né? E a minha ideologia é uma ideologia que defende o socialismo. É uma ideologia que defende a formação política para e com o trabalhador. Não abro mão disso e deixo claríssimo. Sindicato tem que estar atuando para a formação política. Sindicato tem que fazer formação de trabalhador, né, com a gente, né? E como eu disse, a importância do sindicato, por isso que eu tomo esse cuidado, não é atacar sindicato, galera. Não é ficar falando mal do sindicato. O sindicato, a estrutura, ela é essencial para nós. É uma conquista nossa de trabalhadores sem precedentes, né? O que a gente tem que combater é peleguismo. É gente que ocupa sindicato, que não atua com o trabalhador e para o trabalhador. E que a gente sabe que tem. E como a gente sabe que tem, sindicatos que fazem atuações incríveis. No meio do metroviário é o que tem muita militância e defesa mesmo, com muitas conquistas. Professores também, tem muito sindicato de professor aí que faz trabalho excelente, enquanto outros é lamentável. Petrobras, tem um monte, gente, assim, a gente pode ficar classificando tanto do sindicato de diretoria que faz trabalhos maravilhosos, enquanto outros é lamentável, né? Faz defesa nenhuma de trabalhador, muito pelo contrário, boicota, não faz formação, e depois quando a assembleia está esvaziada, culpa o trabalhador. Fala, ninguém vem, ninguém participa. Por que será que ninguém participa, né? Por que será? Trabalho o dia inteiro, cansado, com salário de miséria, várias percas trabalhistas, não tem com essa pessoa um diálogo, que é isso aqui, trocar uma ideia, não se aproxima, aí quer que o trabalhador vá lá na Assembleia. Não tem formação política, que tem que ter, porque é o que eu disse aqui do canal, meu canal é um canal marxista, com horizonte socialista, então é o que o Lenin fala, grande líder da Revolução Russa 17, o sindicato ele é um instrumento para a conquista de salário, para a conquista de vários benefícios que a gente precisa ter. Então, por exemplo, um plano de saúde tem que ser público e tal, mas a gente conquista ali, tem o plano privado, que a gente acaba conseguindo também, é uma conquista, não deixa de ser, vale alimentação. Gente, tudo que a gente tem, gente, é mobilização. Vale alimentação, dissídio, reajuste, tudo. 13º, tudo, gente, fica pela luta de trabalhador, galera. Não é porque justiça decidiu não, viu? Justiça quando decide é porque teve pressão na rua. Não ache que o judiciário, exceções, que eu não gosto de generalizar, a gente vai ter, óbvio, gente, juiz que define por trabalhador, e a gente vai ver aqui que eu vou mostrar. Tem juiz que define por trabalhador, que pega ali uma ação, um processo, não, causa do trabalhador. Tantos outros, gente, que defendem a empresa, de forma incontestável em 100%, tá? E é isso, por isso que eu gosto de falar da estrutura, né? A gente tem uma estrutura gigantesca, né? Por isso quando eu falo a polícia, não tô falando do A, do B. Tem gente que se ofende, né? Ah, não, mas eu conheço o policial. Não tô falando do cara que você conhece, da moça, que é gente boa, que faz um trabalho de segurança pública. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da estrutura. Então, eu gosto de pontuar isso, porque tem pessoa que gosta de distorcer o que a gente fala, né? Então, gente, a questão do sindicato, ela é fundamental para a formação política. O que eu vou fazer aqui, por exemplo, é uma coisa que eu defendo que tem que ser feita. Eu nunca fui líder sindical, tá, galera? Nunca trabalhei dentro do sindicato, atuo, tipo assim, tamo lá, vamos pressionar, vamos ajudar os companheiros pra gente poder somar nas mobilizações. Sempre participei, galera, sempre. Desde que trabalhei até empresa mesmo, antes de ser servidor público, eu já participava, né? Sempre tive essa questão de mobilização mesmo e tal, de militância política. Mas eu nunca atuei de forma institucional ali dentro, né? Mas eu, por exemplo, faço uma defesa. Deixo claríssimo isso. Se eu fosse líder sindical, mas pode ter certeza, o que ia mais ter era a formação política. Ah, mas o outro não vai participar. Vai participar. A gente tem que ter uma cultura.
uma cultura de chamar as pessoas. Como que a gente quer que as pessoas participem e a gente não convida? Ah, mas no começo vai ser difícil. Claro, tudo no começo é difícil. Montar um canal é extremamente difícil. Às vezes eu tô achando que tá péssimo, que tá horrível, aí vem pessoa e fala pra mim, não, mas tá até legalzinho. Eu sei que tem uns que falam só pra falar que tá legal pra mim não desistir, mas eu sei que tem hora que tá meio meia boca mesmo. Mas tudo que a gente começa é difícil, gente. Não é fácil, não. Então a gente tem que começar. Importante é começar. E aí eu vou trazer os dados, como eu disse. Os dados sobre decisões, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Né? A Suprema Corte, que vive de atacar trabalhador. Aí, como eu disse, um juiz ou outra que não, que tem até ali uma defesa no sentido de trabalhador, né? De fazer uma defesa e tal, né? Mas assim, grande parte das decisões são para empresas. E aí tem aqui tendências de voto, tá? Esses dados aqui, galera, informativo, temático, eu vou colocar. Ele é de 2022, tá? Então não faz tanto tempo assim, não. Do STF. O que está em azulzinho são decisões de processos que chegaram lá e decidiram para em prol da empresa, ou seja, a empresa ganhou. O que está em vermelho foi decidido para ações que teve e o trabalhador ganhou. Exemplo, o senhor Gilmar Mendes. 100% das decisões do Gilmar Mendes. Estou falando de 2022 para cá, tá? Aliás, decisões até 22 ali tomadas, desculpe. 100% foi tomado por ele em defesa de empresa. Vamos ver quem aqui fez defesa mais de trabalhador. Rosa Weber, 71% das causas que chegou até ela, 71% que vai estar em vermelho, ela definiu como ganho para o trabalhador. Edson Fachin. Foi Rosa Weber e Edson Fachin. É os que mais defendeu causa, chegou ali processo que eles deram ganho para trabalhador, tá bom? Edson Fachin empatado ali com a Rosa Weber em 71%, tá? Agora vamos ver o senhor comunista, o pessoal fala que ele é comunista da extrema direita, né? Adora espalhar absurdos, né? Que eles vivem de espantalho, como eu já disse, porque a extrema direita vive disso, né? Se o mundo fosse um conto de fadas, funcionaria, porque a extrema direita prega, mas como a gente vive um mundo real, aí não funciona muito. Essa coisa de menos Estado, de não tem que ter atuação de serviço público, né? Então a gente vive na realidade. Então vamos para a realidade. A realidade é que o Alexandre de Moraes, que eles falam que o Alexandre de Moraes é comunista, o senhor Alexandre de Moraes, 85% das decisões do senhor Alexandre de Moraes em prol das empresas. 85%. Imagina se ele não fosse comunista. Né? André Mendonça, não preciso nem falar, né? Indicado pelo Inominável, Roberto Barroso, é isso aí. Vou colocar lá os dados e vocês vão ver. As decisões dessa galera que não defende de jeito nenhum trabalhador, gente. Supremo Tribunal Federal tá aí para defender a empresa. Para defender lei, não para beneficiar o trabalhador, não. É para atacar o trabalhador. Basta ver o desmonte que a gente tem nas leis trabalhistas. Tá? Então essa é a ideia. Por isso que eu falo, galera. Essa questão de formação política. Aí não é num tom professoral, é no sentido de que a gente tem que ter essa formação dentro do sindicato pra gente entender mesmo, né? Pra não ficar nessa ideia de, não, a gente tá numa democracia. Uma democracia, desculpe, é que eu falo democracia, né? A gente tá na democracia, galera. Essa democracia aí não funciona pra trabalhador, não, tá? É empresa aí que atrasa salário? Atrasa seu cartão de crédito um dia, 1 hora pra você ver só. Se vai ter decisão em seu favor. O juiz vai colocar lá que não foi suficiente o tanto de dia que a empresa ficou, horas sem pagar. Não tem problema, agora vai você dever. A gente tem que ter muito claro isso, galera. Que a nossa democracia dentro do capitalismo não é para trabalhador, não. Tá? E aí entra o que eu falo da atuação política nossa. A nossa atuação política ela tem que ser na rua. Aí, não distorce o que eu falo. Não, ele falou que não tem que entrar com ação na justiça. Eu nunca disse isso. O que eu digo tem que entrar com ação na justiça, tem que entrar tudo, tem que usar todos os meios judiciários possíveis, o Tribunal de Justiça, tudo que puder fazer, entrar com ação, sabe, o que puder fazer para entrar na justiça tem que entrar, galera, para ter ganho de dissídio, para ter ganho de melhor salário, para ter ganho de plano de saúde, para ter ganho de vale alimentação, tudo, galera, tudo, tem que entrar na justiça, até porque funciona como defesa nossa, a gente tem que ter isso como defesa nossa, que a gente entrou com ação, né, pra gente ter respaldo jurídico, né, que a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente faz. Né? E eu tenho responsabilidade no que eu falo. Então, assim, a gente tem que entrar na justiça. Só que o sindicato tem que formar gente para ser pessoas que fazem uma luta na rua. Além da questão judicial. Porque a gente não está nas esferas judiciais. A gente está onde? A gente está atuando como trabalhador. A gente tem que estar fazendo as mobilizações. Né? E aí, o que eu fiz aqui que eu trouxe, que eu ia trazer primeiro, não tem problema não.
As ordens do fator não alteram o produto. Já dizia o professor de matemática. Né? Cadê aqui, galera? Deixa eu só achar um negócio que é sobre a questão do direito de greve. Que é tão importante a gente trazer isso, galera, sobre direito de greve, que a gente vê que falta isso também, essa orientação. Aí é o que eu falo da formação. Por quê? Quando a gente entra no serviço público, principalmente, né, que a gente vai ter o direito de greve e tal, as pessoas, normal, ficam com dúvida. Quantas vezes, né, eu fui aprendendo também, não sabia, tinha receio de participar de greve. Quando eu entrei, né, há 13 anos, 12 anos atrás, eu falava, pô, será que eu posso participar? Será que eu não posso? E faltava essa formação política onde eu estava também. Aí eu fui aprendendo, fui perguntando. Então, por exemplo, você está no estágio probatório, você pode ir para greve? Claro que você pode. É direito seu, é direito, é lei de greve, você pode participar. Aí eu tô dizendo que não tem perseguição? Tem perseguição. Normal, vai ter perseguição política com quem é concursado já estável, como quem está no estágio probatório. Isso é normal, tá? A questão de perseguição, ainda mais no momento que a gente vive, de ataque, como eu acabei de dizer, ao funcionalismo público. O que a gente vê, gente, é privatização de tudo. Quem é professor aqui sabe o que eu tô falando, que eu não tô mentindo. Vai ver se tem concurso público. Cada dia mais, gente, é processo seletivo. Por que processo seletivo? Não tem estabilidade. Olha aqui a Prefeitura de São Paulo. É contrato o tempo inteiro. Fizemos prova nacional docente ano passado para ter processo seletivo, galera. Uma prova extremamente difícil, uma prova extremamente complicada, que exigiu do candidato. Muitos compraram o curso para fazer, para ser o quê? Contrato? Olha o desmonte que a gente tem, galera, do serviço público. Né? Então a gente tem perseguição? Tem. É fácil? Não é. Mas você está em estágio probatório, lá você pode participar de greve. E eu mostro aqui a lei. Né? Então a gente tem aqui ó, a lei número 7.000, vou colocar também, tá bom? Da Presidência da República, 7.783, de 28 de junho de 1989, tá bom? Dispõe sobre o direito de exercício de greve, as atividades essenciais e tal. Olha só, artigo 1. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Ou seja, é o que a gente chama de pauta, né? O que vai ser defendido? Tem que defender o melhor salário, o reajuste, tem que lutar por um plano de carreira melhor, tem que lutar por um vale alimentação que está defasado e assim por diante. Né? Então, é a pauta. Quem é que define, gente? Tá aqui a lei, ó. Competindo aos trabalhadores, galera. Quem define é trabalhador na diretoria do sindicato. Porque tem uns que se acham dono do sindicato. Não sei se vocês já perceberam. Tem gente que tá lá dentro do sindicato. Ele acha que é dono. Ela acha que é dono. Ele manda lá dentro que o sindicato é dele. Gente, sindicato somos nós. A gente é o sindicato. É por isso que eu não critico o sindicato. Porque eu sou o sindicato. Você é o sindicato. A gente tem que criticar a diretoria pelega. Diretoria que não faz trabalho de atuação com o trabalhador. Depois fica culpando o trabalhador quando não vai pra assembleia. Ninguém vem pra greve. É claro que ninguém vem pra greve. Desmobiliza o tempo inteiro. Depois vai falar que o trabalhador vai lá pra greve. Aí não explica pra galera, por exemplo. Fez uma greve. Tem que pagar dia? Claro que você tem que pagar dia. Você fez uma greve. Direito de greve não é não pagar dia. Você vai fazer a greve, eu já fiquei, por exemplo, na greve mais longínqua que eu fiquei, eu acho que deu 8, 9 dias, alguma coisa assim. Eu paguei todos os dias, galera. Mas eu vou ter que pagar sábado? Gente, é entender o quê? A sua luta, ela tem que ser muito maior que isso. 5, 6, 7 sábados, 10 sábado passa. Agora, se você perde um vale alimentação, se você perde um reajuste, tá ligado? Se você perde um direito que a gente tá há muito tempo, que a gente tem, por exemplo, de uma estabilidade funcional, e a gente perde essa estabilidade, galera, não vai ser 1, 2 sábados, não. Vai ser a vida, vai ser nosso emprego. Então a gente tem que participar. E quando a gente vai pra greve, a gente tem que pagar. Claro que tem que pagar, por quê? Porque foi abonado o dia, mas você tem que pagar esse dia. Quantas vezes a gente vê explicando isso? Por isso que eu tô falando da formação. Quando eu falo da formação, é nesse sentido, é explicar pras pessoas mesmo, tá ligado? Eu não sabia, a gente vai aprendendo, né? E tô aprendendo o tempo inteiro. Então, quem define, gente, é trabalhador. Não é diretoria de sindicato, não. Diretoria de sindicato acata. Acata a decisão de trabalhador. O artigo 4º é muito bom. Que diz assim, ó. Artigo 4º. Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, a Assembleia Geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva de prestação de serviços. Ou seja, isso está tudo dentro do estatuto do sindicato. Por isso, galera, que eu reforço. Não tem que sair de sindicato, galera. É um erro. A gente tem que ler o estatuto. A gente tem que formar chapa. Vai ganhar? Não é fácil ganhar assim, não. Não é que não vai ganhar sim. Mas não é tão fácil ganhar, né? Tem galera que tá lá 10, 15, 20, sei lá quantos anos. Mas a gente tem que disputar.
Aí tem o estatuto, tal, como eu disse, né? Por quê? Pra você estar numa chapa do sindicato, por exemplo, você tem que ter tempo do sindicato, galera. Tem que ser sindicalizado. A galera sai do sindicato. Vou sair do sindicato, esses caras aí não defendem nós, então. É isso que eles querem. Você sai do sindicato mesmo. Não tem que sair, não. Eu não saio, viu? Não arreda o pé. Na falta da entidade sindical. Olha só isso aqui, galera. Fundamental. Tá na Constituição, galera. Na falta da entidade sindical, a Assembleia Geral dos Trabalhadores Interessados deliberará para os fins previstos no caput. Ou seja, quem vai definir é o trabalhador, galera. Se não tem, por exemplo, ali por determinado fator, a entidade sindical não tá lá. Não sei qual motivo, tá bom? Não tá lá. Quem vai definir a Assembleia é o trabalhador. Tá aqui, ó, tá na Constituição. Isso aqui, gente, tem que estar informação política dentro do sindicato. Que é isso que o Lenin vai falar, como eu disse, grande líder da Revolução Russa, de 17. Isso aqui, ó, é formação. Eu quero ver um trabalhador com formação, como a gente tem que ter, como eu também aprendo o tempo inteiro, se a gente vai permitir o que a gente vê aí, gente. A gente passando perna, falando que defende trabalhador, defende coisíssima nenhuma. Beleza. Espero que vocês estejam gostando, galera. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a reportagem. Eu peguei 2 reportagens para mostrar, tá? Vou tomar um pouco d'água aqui. Tá calor demais e... vou pegar aqui a reportagem do G1, tá bom? E assim, gente, eu tô colocando a reportagem do G1, tô dando os devidos créditos, que é fundamental, tá? E você fazer a leitura lá na íntegra, tá bom? Fazer a leitura, esse estudo mesmo. Tira um tempinho, dá uma lida. Peguei aqui uma reportagem, galera, que é de 2024, tá? Faz 2 anos aí mais ou menos 2 anos, porque ela é de novembro, ó. Feito por Fernanda Vivas, da TV Globo, lá de Brasília, tá bom? Como eu disse, no portal do G1, se você procurar aí você vai achar. Olha só, Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, para me mostrar que a justiça do rico, do burguês, não defende trabalhador. E aí você tem que ouvir que o STF é um instrumento de Estado comunista. STF, olha só, gente, permite novos servidores sejam contratados via CLT. E sem estabilidade. Olha que beleza. Isso aí tava mais de 20 anos correndo lá, tá? No Supremo Tribunal, na Suprema Corte. O que isso quer dizer, galera? Tem gente que vai fazer um concurso público e é contratado via CLT. Mas não é que é contratado porque foi indicado por alguém. Fez a prova, passou no concurso, mas o regime é CLTista. Tanto que tem fundo de garantia, aquela coisa toda que a gente sabe. E tem o regime único lá, jurídico, que a gente fala que é o estatutário, que é óbvio que é melhor. Servidor público tem que ser estatutário, não tem que ser CLT. Por quê? Porque você tem estabilidade funcional. Quer dizer que esse que foi contratado, né? Passou no concurso público, eu tô dizendo. Ele vai ser mandado embora, sim, a revelia? Claro que não, né, gente? Tem uma estabilidade ali e tal, porque você passou no concurso. É diferente de uma pessoa que foi contratada por contrato, precarizado, que nem a gente tem no estado de São Paulo. Professor que é categoria O, aí é contrato, você não tem estabilidade nenhuma. 1 ano de contrato, 2 anos e assim por diante. Quando passa no concurso, você vai ali nesse regime CLT, você é contratado, mas assim, a estabilidade não é de estatutário, galera. Claro, como eu disse, vai ter critérios e tal... Tem ampla defesa, mas pode ser mandado embora. No estatutário pode ser mandado embora? Claro que pode ser mandado embora também. Só que a estabilidade é diferente. Não é a mesma, tá? E o STF tomou decisão aqui, ó, pra fazer concurso pra contratar via CLT, galera. É brincadeira? O órgão comunista? É brincadeira. Aí olha só, deixa eu ler essa outra parte aqui. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira, lá quando eu falei, que é válida a mudança na Constituição, que é alterar o regime de trabalho. Se isso aqui, gente, não é precarização do serviço público, eu não sei o que é mais. E esse aí é o órgão de defesa de trabalhador. É isso. Concluindo o julgamento, deu uma ação que já tramitava há 24 anos. 24 anos isso aí já tramitava, tá? Na prática, olha só, não sei o que eu tô falando, hein? Tá lá na decisão, ó. Vai lá fazer a leitura, como eu disse, do G1. Na prática, a decisão autoriza que novos servidores públicos sejam contratados pelas regras da CLT, Consolidação do Direito do Trabalho, sem estabilidade. Aí eu te pergunto, como é que você vai pra greve? Como é que você bate de frente de fazer uma disputa política agora na rua? Como é que você vai fazer? Você pode ser mandado embora a qualquer momento. Isso aqui sim é perseguir. Isso é perseguir, galera. Olha a importância da atuação do sindicato aqui de passar uma informação dessa. Eu sei que tem sindicato que faz, eu não tenho dúvida. Como eu disse, tem sindicato que faz formação política, sim. Tem outros que não só não passam, como não faz o que tem que ser feito. Seria o básico, né? Beleza, vou pegar uma outra decisão aqui, essa daqui é mais nova. Do Supremo Tribunal Federal. Aconteceu agora, ó. Dia 12
de fevereiro de 2026. É a reportagem também do G1, lá do Mato Grosso, por Arielle Bart, tá bom? Que é um trabalhador, né, um pedreiro, que trabalhava numa escala 6x1, a gente sabe disso. Quem está assistindo aí o vídeo tem a questão da pejotização, a gente tem a questão dos MEIs e tal, e tem cada vez mais a precarização do trabalho. Então a pessoa que trabalha hoje como motorista de aplicativo, como motorista entregador de comida e tal, trabalha, sem nenhum tipo de lei trabalhista. Então assim, ele não tem segurança alguma. Então, sei lá, o cara tá trabalhando e sofreu um acidente, caiu com a moto dele, porque é uma loucura, o cara tem que fazer várias entregas, chover no sol, não importa. O cara ganha uma miséria, aí ele se machuca, acabou, galera. Qual é o instrumento que ele tem de trabalho? A força de trabalho dele, porque a gente tá no capitalismo, a gente vende a força de trabalho. Se eu não tenho aqui minha força de trabalho, como é que eu faço? Aí ele sofre um acidente, fica de cama, por exemplo. Como é que faz? Como é que se sustenta uma família desse jeito? E o STF aprofunda cada vez mais, tá, galera? O ataque ao serviço público, e quando ataca serviço público, gente, está atacando também nas empresas privadas. Uma é consequência da outra. Se nós, servidor público, perde direito, que a população perde, que nós estamos aqui como servidores para servir a população, o cara que está na empresa privada também. Tá? Aí o STF aqui toma uma decisão, olha só, contra o trabalhador. Olha só aqui que absurdo. Pera aí. Outra parte da reportagem. O Supremo Tribunal Federal anulou na última sexta-feira uma decisão da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, eu acho que tinha reconhecido, né, o vínculo, né? Acho não, tinha reconhecido o vínculo empregatício. O STF foi lá e anulou. O órgão comunista. Que o pedreiro trabalhava com uma construtora lá no Mato Grosso, em Cuiabá. O trabalhador afirmava que cumpriu uma jornada de 6x1, mas não tinha carteira assinada. E ele queria formalizar isso, né? Óbvio. Segundo o pedreiro, ele trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 18 horas. Recebendo remuneração média ali de 3.500 mil mensais. O funcionário ainda alegou que a empresa abriu uma firma em nome dele. Ou seja, você é MEI, né? Abre uma firma e tal. Contrato, galera. Sou empresário. Não é assim que a gente escuta hoje? Aí entra até na questão da escola, da formação, da desestruturação do currículo, que eu vou trazer isso também. Tudo vem nessa onda, galera. Tirar as formações de humanas que faz essa criticidade, história, geografia, sociologia, filosofia. Entra nessa onda de reforma trabalhista, gente. Ah, eu sou empreendedor. Não, não é, Não é. Se eu tô vendendo ali, montei uma lojinha de camisa e tal. Tô sobrevivendo, foi o que sobrou, tô vendendo ali uma comida, tô vendendo que é o que eu sei fazer. Eu falei isso no vídeo anterior. Né? E a questão aqui, gente, nós comunistas não tem nada contra o empreendedor, não, muito pelo contrário. A gente defende o empreendedor, tem que fazer o trabalho dele de empreendedor, daquilo que ele acredita que ele tem que fazer e que ele tem que ter o quê? Suporte do Estado para fazer isso. Né? Que a extrema-direita vende como se a gente fosse contra empreendedor. Isso não é contra empreendedor, o que a gente é contra, o cara não tem direito. O cara se machuca, cai de uma moto, não tem direito. O cara fica doente em cima de uma cama, fica sem salário. Por quê? Porque ele não tem vínculo trabalhista, não tem um plano de saúde, seja público, seja privado, não tem um vale alimentação. Como é que faz? Não come? Né? Beleza, gente. Trouxe essas matérias. Aí eu gostaria, assim, né? Peço aí pra vocês fazer a leitura na íntegra, tal, que fica mais legal pra você também, mais proveitoso. E eu espero que você goste, né, dessas matérias e mostrar o quê? O que eu tô mostrando aqui? Essa disputa, gente. Essa disputa ideológica, essa disputa do sindicato, como é tão importante a gente que tá dentro. A gente tem que fazer essa disputa para a formação política. Fazer nossas conquistas de salário, de tudo, mas ter formação política mesmo. Saber disso aqui. Saber que a STF não defende o trabalhador, galera. Ah, não, mas tem lá, que nem você disse, uma juíza. Não, tem uma. Tem uma ministra, desculpe. Tem uma ministra lá. Tem um outro ministro. Mas o que eu quero dizer é que esses órgãos de Estado, aparelho de Estado, não defendem o trabalhador, galera. Basta a gente ver aí trabalhador que fica com dissídio, às vezes aí sendo parcelado, que vale alimentação não é reajustada há tanto tempo, quando é valor irrisório. Empresa que atrasa salário, galera. A gente atrasa a conta, a gente passa por várias situações assim. O que acontece, galera? O que a justiça faz? A justiça da democracia no capitalismo? Não tá aqui para defender trabalhador. Isso é formação nesse sentido. De mostrar pra galera, falar assim, olha, a gente tem que estar politizado. Politizado de fazer esses embates mesmo. De trocar ideia com os colegas. Todo mundo que tá dentro da escola, todo mundo que tá dentro das empresas. E essa função, gente, é do sindicato. É para isso que o sindicato existe. O sindicato, ele é construído para fazer política com o trabalhador. Só que o que a gente tem hoje é uma onda, essa ideia de despolitizar e fazer com que a gente não fale de política, galera. Isso é um erro. Isso é um erro. Olha o que está acontecendo nesses municípios, gente.
é centrão, direita, extrema direita, dominando os municípios, acabando com o serviço público, galera. Olha as empresas como Sabesp privatizada. Tá melhor agora a conta de água, de energia, por exemplo, a Enel, que é uma empresa italiana também. Tá melhor? Aí vai falar assim, o desavisado, ah, mas antes não tava tão bom. Não, sim, não tava tão bom. Só que a ideia da privatização é melhorar? É isso que neoliberal defende, né? Não é isso que o pessoal da extrema-direita defende? Que é menos Estado? Não era pra melhorar? O negócio só piora. Então a gente tem que falar de política, gente. Tem que falar de política, tem que deixar isso claríssimo. E é o que eu disse. O sindicato tem esse papel fundamental. Fundamental de formação política, de leitura desses textos, assim, que nem aqui. Eu peguei reportagem. Mas pegar um texto da Constituição, por exemplo, falando sobre a lei de greve, nesse caso, pegando um texto sobre a conquista dos trabalhadores, por exemplo, eu citei aqui um grande autor, líder da Revolução Russa, Lenin, fazer a mesma leitura, galera, sabe? Trocar ideia, convocar para o sindicato isso no final de semana. Olha que bacana. Imagina você ter um sindicato que faz isso, galera. Faz lá uma comida para os associados, não só para os associados, não. Os trabalhadores. Vai fazer lá uma feijoada, vai fazer uma comida e chamar pra gente ler, pra gente estudar, fazer um cine debate. Essa é a função do sindicato, galera. Aí vai falar assim, ah não, ninguém vai. Lógico que vai. Não vai porque não chama. Não vai, galera, porque não acolhe. Isso é mentira. Isso daí é outra forma de despolitizar. É o que eu disse, fica culpando o trabalhador. Depois fala que o trabalhador não aparece na Assembleia. Não aparece mesmo. Claro que não aparece. Não faz o trabalho de base que tem que fazer, depois tem que culpar. É mais fácil ficar culpando que ele não apareceu ou ela não apareceu. Que trabalha o dia inteiro, tem que sair do serviço às 6 horas para ir para uma assembleia às 7h30, às 8, às 9, sei lá que hora. Aí culpa tá vendo? Tem 1.000 funcionários, veio 50. Claro. E aí na hora lá da greve lá, ainda não tá com o trabalhador ainda. Ainda não tá, que a gente cansa de ver isso. Então a gente tem que lutar por um sindicato, galera, forte. Um sindicato atuante e defender o sindicato. O que a gente não pode deixar de defender é o sindicato. O que a gente tem que criticar de forma correta é gente que ocupa o sindicato e não faz trabalho de mobilização. Esse aí tem que ser criticado. Que se acha dono do sindicato. Tá? Então é isso. Espero que você goste do vídeo. Espalha para amiguinho, espalha para amiguinha. E vamos avançando, né? Vamos avançando. Eu vou colocando aí as reportagens, tá? E é isso. Depois eu trago mais vídeos sobre o sindicato. Né? A participação das mulheres é fundamental, gente. A luta das mulheres, fundamental dentro do sindicato. Como é primordial a luta e os espaços que as mulheres têm que ocupar dentro dos sindicatos também. Né? As mulheres que fazem muitas lutas conosco, né, dentro das disputas políticas. E é isso que eu queria separar aqui. Deixar claro. Essa questão da nossa luta, gente, ela tem que ser institucional também, nos meios judiciários, entrar com ação e tal, mas tem que ser na rua. A gente tem que fazer uma defesa incontestável de trabalhador na rua, galera. Passear, é greve, é mobilização. É isso que a gente tem que defender. Gente, quem fica só defendendo, pode reparar, galera, quem tá em diretoria do sindicato só fica defendendo meio judicial, ah não, a gente não faz mobilização, não. Parece que tem alergia à manifestação, galera. Tem alergia. Nem parece que diz sindicato, sabe? Tem medo de mobilização. Não faz mobilização, não. Ah, não, tudo aqui é judicial. Parabéns. Tá aqui os dados aqui que eu tô mostrando que eu não tiro da minha cabeça do nada, não. Porque eu provo o que eu tô falando. Né? Vai falar o que eu tô mentindo? Ah, não, o cara tá lá mentindo, ó, lá falando que não resolve. Como eu disse, tem ação que vai resolver, sim. Casos escabrosos. Olha essa situação aqui do Pedreiro aqui. O próprio Supremo Tribunal Federal alegou que o cara não tem direito. O cara trabalha de segunda a sábado. Gente. Comprovado. A justiça foi lá e decidiu em favor da empresa. É brincadeira. Aí vem falar que defende trabalhador. Por favor. Né? Galera, muito obrigado. Valeu. Não esquece do like. Compartilha. Comenta. Faz a crítica. Tá bom? Elogio. O que você puder fazer. Tá bom? Grande abraço, a gente vai trocando mais ideia. Vou trazer mais sobre o sindicato, porque se tem uma coisa que eu gosto de falar, é sobre a questão política, estrutural e defesa dos trabalhadores e na importância da gente reformular o sindicato, um sindicato revolucionário. Grande abraço, pessoal. Até a próxima, hein?